Olá pessoal, vamos iniciar aí mais uma videoaula. Então, na videoaula de hoje, nós vamos ver aí os conceitos básicos aí para iniciarmos na prática, o uso do computador. Então, iremos falar aí sobre os principais componentes físicos que são necessários para se ligar o computador de forma correta e utilizá-lo de forma correta. E a introdução básica aí, o que é a área de trabalho, o Explorer, como que se verifica os arquivos ou como se visualiza os arquivos, as pastas, que aí conhecemos como pastas e diretórios. Então, mas isso vamos ver aí passo a passo, de uma forma bem objetiva. Como criar um arquivo, como excluí-lo. E vamos ver também aqui alternar entre janelas aí abertas aí no seu computador. Então vamos lá. Assim que você liga o seu computador, ou seja, usando aí um sistema operacional, seja ele Windows 98, XP, Windows 2000, Windows, nesse caso aqui o Windows 7, sempre vai vir ou vai iniciar nessa tela aqui. É conhecida como área de trabalho ou desktop, onde vai ficar o ícone. Isso aqui são ícones. Ícones são imagens de atalho de seus programas, pastas ou arquivos. Então aqui na sua área de trabalho geralmente ficam os ícones dos aplicativos que você mais costuma utilizar, ou pastas, ou arquivos que você costuma mais utilizar. Essa é a área de trabalho. Mas antes de continuarmos, precisamos falar dos componentes que precisamos aí para ligar o computador. Um estabilizador, quando você tem aí um PC na sua casa, aquele desktop, o computador fixo, que é aquele que tem monitor, teclado, mouse e gabinete, você precisa o quê? De utilizar um estabilizador. A função do estabilizador é estabilizar a tensão da rede elétrica da sua casa, que geralmente costuma variar principalmente em períodos de chuva ou quando tem queda de energia, Aí, um exemplo, a sua tensão é 110, deu uma queda de energia. E quando volta a energia, às vezes essa energia, um pico de energia, ela pode vir acima de 110, ou seja, pode vir a 130, 140. E se não tiver um estabilizador, essa energia vai passar para o teu micro e com certeza aí comprometerá os componentes aí do seu computador, podendo levá-lo a uma queima. Então, o ideal é que se utilize o estabilizador. Muitos estabilizadores hoje do mercado, ele já tem além dessa função da estabilidade, da tensão, já vem com a questão também do filtro, que é eliminar interferências elétricas. Então, o que você vai precisar? De um estabilizador, que é o primeiro item que você vai ligar para poder ligar o seu computador. Então você vai ligar lá o estabilizador, a tomada do gabinete, do monitor, vai estar tudo ligado ali no estabilizador, como também impressora, você também liga no seu estabilizador. E se você usa um modem, ou seja, ADSL da internet, aí Velox, você também pode ligar no estabilizador. Lembrando que as tomadas, o estabilizador aí básico do mercado costuma vir com 4 tomadas. Então você pode ligar, no caso, o seu gabinete, o monitor, uma impressora e o seu modem você pode ligar ali. Eu aconselho ligar ali o modem, por quê? Porque quando você ligar o estabilizador, se o seu modem já estiver configurado para fazer a autenticação automática, quando o seu computador terminar de ligar,
você já pode utilizar ali a internet normalmente. Mas essa distribuição de tomadas fica aí a seu critério, lembrando que monitor e principalmente o gabinete, ele tem que ser ligado no estabilizador. Feito isso, você pode ligar o seu estabilizador. Depois do estabilizador ligado, liga o seu gabinete e o monitor. Aí vai passar alguns minutos, né, que você ligou, e você vai entrar nessa tela aqui, que é a área de trabalho. Se o seu computador não tiver, se o seu usuário lá que você, né, cadastrou na instalação do seu sistema operacional não tiver senha, vai vir para essa tela aqui da área de trabalho. Caso exista uma senha, ele vai abrir uma tela de bloqueio. E aí eu já vou ensinar a primeira tecla aí de atalho, que é a tecla do Windows mais o L. Então se você apertar a tecla do Windows mais o L, e vai fechar aí a tela, bloqueando a área de trabalho. Essa aqui é a tela se você utiliza. Então se você utiliza, né, senha no seu usuário, seu computador vai vir para essa imagem, vai aparecer aqui um espaçozinho para você digitar sua senha. Você digita sua senha e clique em Enter, que vai para a área de trabalho. Caso você tenha mais de um usuário, vai aparecer aqui outros ícones, ou seja, cada imagem com um nome aqui de usuário irá aparecer conforme a quantidade de usuário que você configurou no seu sistema operacional ou quando você cadastrou, né, na instalação do seu sistema operacional. No meu caso, só tem aqui um usuário e ele está sem senha. Então eu clico aqui nele. E ele vem para a área de trabalho. Aqui na área de trabalho, a primeira coisa que precisamos conhecer é os ícones que vocês já viram. Isso aqui é chamado barra de tarefas, aonde aqui fica o relógio. Isso aqui é o som. Se você quiser aumentar o som do seu computador ou quiser bloqueá-lo, você configura por aqui. Nesse caso aqui, ó, aumentar o som ou diminuir. Ou se quiser bloqueá-lo, você bloqueia aqui. Aumentou, diminuiu. Aumentou o som. Diminuiu. Vamos deixar aqui. Se você clicar aqui na barra, ele some. Esse ícone é da conexão da internet, ou seja, meu computador está acessando a internet. Aqui é o antivírus, ou seja, aqui vai ficar os programinhas que estão rodando no seu computador. Muitas das vezes aqui também ficam os ícones dos aplicativos que iniciaram junto com o seu computador. Aqui você pode clicar em cima do relógio. Aqui você vai passando as datas. Aqui você vai passando os meses. E se a data estiver errada e você quiser corrigi-la, você clica aqui, ó, alterar configurações de data e hora. Aí ele vai te abrir uma janela, onde é que, se você quiser, ó, esse símbolo aqui, sempre que tiver esse símbolo, significa que é configurações de administrador. Aí, se eu quiser alterar a data, eu clico em alterar data e hora. Ele abre aqui essa janela e eu clico aqui, ó. Vamos supor que hoje seja dia 6 de agosto. Eu vou clicar em OK. Ou se eu quiser alterar a hora também, eu altero. E clicaria em OK e mudaria a minha data. Clico em fazer aqui, ó. Cliquei. Terça-feira, 6 de agosto. Se eu der um OK, ele vai alterar a minha data. Na verdade aqui já alterou.
mas hoje é 4 de agosto. Então vamos deixar a data correta. De agosto, ok, ok. Outra coisa para visualizar aqui na data são relógios adicionais, se você quiser mostrar outros relógios, e horário da internet. Isso aqui é uma opção que se utiliza caso você queira atualizar o seu relógio. O meu está configurado para sincronizar automaticamente. Aí tem aqui, ó, o servidor, sincronizar com o servidor do horário na internet. Eu posso clicar aqui, ó, atualizar agora, ele atualizou. É 4:08, 4/8, né? E a hora é 4:09. Clico ok, ok, tá atualizado aqui. Esse é o relógio aí do nosso computador. Para os usuários iniciais, se na sua área de trabalho não tiver esse ícone aqui do computador, vou deletar ele, para vocês verem como que se coloca o ícone do computador aqui na área de trabalho. Então você vai clicar aqui no botão, esse aqui é o botão iniciar, esse aqui é o botão iniciar, e isso aqui são atalhos de aplicativos. Esse é o aplicativo do Chrome. Ali, se você passar o mouse e esperar um tempo, ele vai te dar a informação do aplicativo. Windows Media Player, Windows Explorer e o Internet Explorer. Aqui é o botão iniciar, ele aparece ali, ó, iniciar. A gente dá um clique no botão iniciar. Aqui do lado direito, ele tem aqui, ó, computador. A gente clica com o botão direito e vai nessa opção aqui, ó, mostrar na área de trabalho. Observe que o computador apareceu ali. Se eu quero que os meus documentos vá para a área de trabalho também, eu levo o mouse até em cima de documentos, clico com o botão direito. Nesse caso, eu vou mandar um atalho. E aí eu colocarei aqui, ó, área de trabalho, criar um atalho. E aí ele vai criar um atalho na área de trabalho. Tá aqui, ó. Se eu der aqui um duplo clique, significa que eu estou abrindo ou um programa, ou uma pasta, ou um arquivo. Então eu abri aqui, ó, a pasta documentos. Isso aqui são as pastas e arquivos que tem na pasta documentos. Vamos fechar. Para deletar, você pode apertar o delete ou com o mouse clicar no botão direito e vir aqui, ó, em excluir e confirmar. Excluiu. Então vamos ver agora as pastas e diretórios. As pastas e diretório, você dá um duplo clique em computador. Deu um duplo clique em computador, ele vai abrir uma janela, onde terá todas as informações de pastas e diretórios do teu computador. Aqui do lado esquerdo é um diretório com alguns atalhos, como se você quiser ir para a área de trabalho, você clica aqui e aqui aparece, ó, os ícones, esse com esse, esse com esse, ou seja, aqui está visualizando os arquivos, né, que estão na sua área de trabalho. Aqui download, aqui são arquivos, né, que eu baixei da internet. Aqui é a biblioteca, documentos, imagens. Você clica aqui, ó, essas são as imagens padrões, né, que veio aí no sistema operacional Windows 7. Músicas, vídeos. E esse aqui é o HD.
que é o disco local. Então, voltando aqui, ó, aqui eu tenho o dispositivo unidade de disquete. Isso aqui é a unidade óptica, ou seja, DVD, né, ou CD-ROM aí do computador. Nesse meu caso aqui é um DVD RW, ou seja, a minha unidade óptica ela tanto lê como grava mídias, né, de DVD. E aqui é a minha unidade do disco rígido. Observe que ela está praticamente toda sendo usada. Está com 8 GB só livre. Lembrando que esse vídeo eu faço utilizando uma máquina virtual, que é essa máquina aqui do VMware. Uma máquina virtual. Informações aqui. É uma máquina virtual VMware. Lembrando que o meu Windows mesmo, só vou minimizar aqui, ó, a máquina virtual. O meu Windows é o Windows 8. Bem diferente aí do Windows 7. Essa é a tela inicial do Windows 8. Mas você clica aqui, ele vai para a tela igual a do Windows 7. Mas vamos lá, voltando aí para nossa aula. Essa primeira parte nós já vimos, que foi o conhecimento. E agora estamos vendo ali a introdução ao Explorer e pasta de diretórios e teclas básicas de atalho. Teclas de atalho nós já vimos do Win mais o L, que é para bloquear a tela. Então vamos voltar lá para nossa atividade. Na unidade C, que geralmente aí vai ser uma unidade padrão, onde vai estar instalado o teu sistema operacional. Observe que ele fica com um símbolozinho ali, ó, do sistema operacional Windows, que é onde está instalado o sistema operacional. Toda janela de aplicativo, de programas, né? Toda janela aí de programas que você executar no seu computador, ele vai ter esses 3 botõezinhos aqui básicos. Aonde esse X é para fechar a janela. Então, se eu clicar aqui, ele ficou ali vermelho. E se eu clicar, eu fecho a janela. Vou dar aqui um duplo clique para abrir novamente. Se eu passo o mouse aqui nesse tracinho de menos, significa minimizar. Eu minimizo e ele veio aqui para minha barra de tarefas. Essa barra de tarefas minha, ela está sendo assim, ó, minimizada, ou seja, ela é ocultada porque eu configurei. Então aqui você clica no botão iniciar, propriedades, barra de tarefas, ocultar automaticamente. Deixei desselecionado, clico em aplicar e ok, para facilitar a visualização. Então tá aqui, vamos voltar lá. Botão aqui, ó, minimizar. Eu vou esconder essa janela aqui que está aberta. Para vocês terem uma noção, vou abrir também o Chrome. Vamos lá, duplo clique no Chrome. Vou clicar aqui nesse botão para maximizar. Maximizar, ele vai ocupar toda a janela ou toda a área, né, do meu monitor. Se eu clico aqui no botão, eu minimizo, ele veio aqui para minha barra de tarefas. Eu clico aqui, minimizo, ele está aqui na minha barra de tarefas. Vamos abri-lo novamente. Só clicar, abriu. Eu clico aqui, maximizo. Aqui eu abro o programa. Observe agora que eu estou com 2 programas, né, abertos, que é um Chrome e o Windows Explorer. Nesse momento o Chrome é o que está aberto. Usando teclas de atalho, se eu quiser alternar entre uma janela e outra, eu posso apertar a tecla Alt mais Tab. Aí ele vai ali, ó. Pelo teclado
eu mudo de uma janela para outra. Alt mais Tab. E aqui eu fui para a área de trabalho. Alt, Tab. Agora eu fui para o computador. Alt, Tab. Eu fui para o desktop. Alt, Tab. Eu fui para o navegador. Para que isso funcione, você tem que manter pressionada a tecla Alt e aperta uma vez Tab. Aí ele foi para o computador. O Alt continua pressionado, aperto Tab e solto. Ele está no desktop. Estou com a tecla Alt apertado. Aperto Tab. Ele foi para o navegador. Essa janela que eu quero, eu vou soltar a tecla agora Alt. E eu fico na janela aí do navegador. No Windows 7, uma outra opção também que existe é apertar a tecla do Windows mais o Tab. Fica uma troca, né, de janelas. Mais fácil de saber qual a tela, né, que vai entrar. E uma forma aí mais futurista, né? Mais bonita. E é a mesma coisa, mantenho a tecla Windows apertada e conforme eu for apertando Tab e solto, Tab e solto, Tab e solto, ele vai alternando entre as janelas. Então, se eu quiser ir para a janela do meu computador, eu deixo a janela do meu computador ficar aqui como primeira tela e agora eu tiro o dedo da tecla do Windows. Ele vai para a janela do computador. Aqui nós temos como se fosse a URL do seu navegador, é onde fica as informações do seu diretório. É o caminho completo do seu diretório do computador. Por exemplo, eu clico aqui no desktop, no disco local. No disco local você vai ter, basicamente no Windows, essas pastas arquivo. Arquivos de programas, que é onde ficarão todas as pastas dos programas instalados. Então eu instalei nesse computador aqui já CC Cleaner, isso eu instalei. O Avast, que é o antivírus. Lembrando que o antivírus, depois que você fez a instalação do seu sistema operacional, o próximo programa que você tem que instalar é o antivírus. Depois você pode fazer a instalação de todos os outros programas, mas depois do sistema operacional, por uma questão de segurança, instale sempre o antivírus como segundo ou o primeiro programa, né, de instalação aí do seu computador. Esse aí que é o Avast que eu utilizo. Numas videoaulas minhas aí, tem lá um videozinho explicando aí as funcionalidades do Avast, inclusive como que se faz o registro do Avast. Lembrando que esse registro é gratuito. É um antivírus free, onde você não vai pagar nada. Tem aí TeamViewer também, o Unlock, Root, ou seja, aqui em arquivos de programas, dentro da pasta aqui arquivos de programa, é onde ficarão as informações dos programas que você instala no seu computador. No Windows já são todas as pastas, arquivos do teu sistema operacional. Não é aconselhável deletar, excluir, alterar nenhum tipo de arquivo aqui no sistema, dentro desse diretório do Windows. Uma outra forma de navegar entre as pastas né, do seu computador é através dos diretórios também aqui, ó, do lado esquerdo. Observe que sempre quando tiver esse símbolozinho aqui como se fosse uma setinha, significa que tem pastas dentro do diretório, ou dentro ali da pasta que está sendo exibida. Então nesse momento nós estamos vendo aqui, ó,
o disco local, a unidade do disco local com uma setinha. Se eu clicar nela, ela abre as pastas que estão dentro desse diretório ou dentro dessa unidade. Aí vamos observar que em arquivos de programa também tem uma setinha. Eu clico aqui, ele abriu várias pastas. Observe que nessa pasta aqui ele não tem setinha. Significa que dentro dela não existe outras pastas. Então se eu clicar aqui, ele me mostra que a pasta está vazia. No máximo que poderia existir desse lado direito seriam arquivos. Vamos a um exemplo para localizar aí um arquivo ou uma pasta. Para localizar a pasta, você pode vir por aqui. Clica no Avast, aí está aqui, ó, Avast. Você clica no Avast de novo. Aí se você for na pasta aqui, ó, de Setup, você clica aqui na pasta Info. Observe que aqui, ó, acabou as setinhas. Então eu clico aqui no V5, ele só vai me mostrar arquivos. Toda vez que então tiver uma setinha, significa que existe outras pastas dentro dessa pasta ou dentro desse diretório. Uma vez que eu chego numa pasta que não tem mais a seta, significa que eu só posso ter agora arquivos. Se eu clicar aqui no V6, eu vou ter esses arquivos aqui também. Ah, mas eu quero entrar, por exemplo, aqui no Avast, eu quero ver a página 1046 aqui do lado direito. Ou eu quero ver quais os arquivos que tem aqui dentro do Avast. Como, por exemplo, o arquivo executável do Avast. Então a gente clica aqui na pasta do Avast e ele vai te mostrar, ó, todas as pastas que estão aqui, ó, dentro da pasta Avast. Observe que, ó, 1046, 1046. O setup, desculpa, o setup tá aqui também, setup. Ou seja, todas as pastas aqui são as que estão dentro do Avast. E aqui todos os arquivos, tá aí, ó, todos os arquivos que estão dentro da pasta Avast. Isso é uma forma de navegação pelos diretórios e pastas do teu sistema operacional ou do seu computador. Lembrando que isso daqui também, pastas e diretórios, se utiliza também em tablet, em smartphone. Isso aqui facilita muito a navegação. Em vez de você, por exemplo, eu quero ir lá naquela pasta 5 ou na pasta 6 que está dentro de Avast. Eu teria que vir aqui, ó, duplo clique em arquivos de programa, duplo clique aqui no Avast, duplo clique aqui. Aí tá onde? Acho que tá em Setup, duplo clique. Ah, tá em Inf, duplo clique. Ah, tá aqui no V5, duplo clique. E cheguei no programa. Observe que para eu chegar aqui, eu tive que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passei por 7 pastas. Observe que estava aqui, né? Então dei um duplo clique aqui, 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 aqui. Então passei por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pastas. 7 multiplicado por 2 vai dar 14 duplo cliques que você teve que dar para chegar aqui na pasta ou no arquivo, por exemplo, ASW.NET. Então, estava aqui, não era aqui o começo? Então, se você utilizar aqui a pasta aqui do lado esquerdo, a parte de diretórios e pastas, observe que você vai dar um clique, 2, 3, 4. Aí tá em Setup, né? 5, 6.
E aqui eu já clico, que é na pasta 5, 7. Dei 7 cliques e vim aqui. Ok? Se você clica na setinha, ele te abre. Veja que a setinha ficou meio que virado para baixo. Se você clicar nela de novo, ela fecha e fica apontando para frente. Em alguns sistemas de diretórios e pasta, esse símbolozinho aqui ele fica com mais. Esse símbolozinho de mais significa a mesma coisa aqui da setinha, que existe outras pastas dentro daquele diretório ou pasta. Aí quando você clica ali, o mais ele vai se tornar em menos. Se você clica no menos, ele vai retrair e fechar a pastinha aqui e voltar aqui. Então vamos supor, esse seria o símbolozinho de mais em algum sistema. Você clicou, ele vai abrir para baixo. Aí todas essas pastinhas ficariam com mais também em alguns sistemas, né, que existem, que funcionam, né, no sistema de mais e menos. E como essa setinha ficou para baixo, no sistema de mais e menos, ele ficaria com o símbolo de menos. Você clica aqui agora e ele volta a fechar e a setinha fica para frente, ou no outro sistema ele ficaria com o símbolozinho de mais. Aqui se eu clicar aqui, vai fechar a janela. Se eu clicar aqui, ele restaura para o tamanho original, que é esse tamanho aqui original, ou seja, era o último estado, né, dessa janela. Ou seja, quando você dá um duplo clique em meu computador, geralmente ele abre nesse formato. Por isso que esse botão é o botão de redimensionar a janela ou maximizar. Redimensionar porque se você for com a setinha aqui nas bordas, observe que ele abre duas setinhas, uma para o lado para esquerda e para direita, que você pode redimensionar a janela. Ah, quero trabalhar com a janela só desse tamanho. Então você trabalha só com esse tamanho. Por isso que esse botão aqui é de redimensionar ou maximizar. Ah não, quero trabalhar na janela, na área do meu monitor toda. Clico nele, maximizei a janela. Eu gosto de trabalhar muito desse jeito aqui, com a janela maximizada. No seu computador, se você clicar no teclado, no botão Alt, aqui ó, na janela, essa janela aqui é a janela do Windows Explorer, o gerenciador, né, com a janela aí de gerenciamento de pastas e arquivos. É o famoso meu computador, lá para quem utiliza o Windows XP. Então se você apertar a tecla Alt do seu teclado, ele vai abrir um menu aqui de opções, onde aqui na primeira opção nós temos o arquivo, que ele te dá aqui algumas opções: editar, exibir, ferramentas e ajuda. Só de você passar o mouse, ele já vai abrindo um menu para baixo ali das opções que existe em cada item desse do menu. Então a tecla Alt habilita essa opção aqui. Em todas as janelas, né, essa barra aqui de baixo é conhecida como a barra de status, onde aqui ele já dá algumas informações sobre a minha janela, que no caso aqui é do Windows Explorer. Então observe que tem 3 itens, que são esses 3 itens aqui. E se eu clico em cima de cada um deles, ele também me dá aqui algumas informações já dos arquivos. Por exemplo, data de modificação, tamanho. Essas observações eu posso ver tanto aqui embaixo como aqui do lado direito, sendo que desse lado aqui direito aqui são informações que você vai configurar. De que forma? Isso aqui é a forma de visualização das pastas e arquivos. Lembrando que aqui eu só tenho arquivos. Deixa eu voltar aqui uma janela. Para voltar uma pasta, né? Mas aí se eu quero voltar, né, uma pasta anterior, eu tô dentro da pasta V5, posso clicar aqui, ó, V11, inf, quer dizer, inf.
A info eu tenho aqui, ó, pastas e arquivos. Como que eu configuro essa visualização aqui? Tem gente que gosta de ícones maiores, tem pessoas que gostam assim das informações mais detalhadas. Isso aqui é na configuração aqui, ó, de ícones, aonde com a você clica aqui, né, com o botão esquerdo do mouse e vai levando para cima. E aí você vê, ó, os ícones de pasta agora estão como lista, ou ícones pequenos, ícones médios, ícones grandes, ícones extra grandes. E aqui você vai definindo o tamanho. Aqui está em lista, aqui está em detalhes, aqui eu posso mostrar eles lado a lado. Aqui conteúdo, as informações já ficam mais agrupadas e usando aí a janela praticamente toda. Um que eu gosto bastante é esse aqui, de detalhes. Que aí eu já vejo aqui quando foi criado, o tamanho e qual que é o tipo de cada aplicativo. Veja que aqui ele já te dá que é uma pasta de arquivos, aqui é um aplicativo do sistema, aqui ele é um aplicativo. Então se a gente for aqui em imagens, por exemplo, eu dou um duplo clique em imagens. No Windows 7 ele tem uma opção aqui também interessante de painel de visualização, que fica aqui do lado direito, no canto superior, onde se você clicar, observe que ele aparece aqui, ó, uma barra aqui do lado direito. Então se eu clico aqui em cima dessa imagem, ela vai aparecer do lado direito. Aí nessa linha aqui, ó, que existe aqui, eu posso clicar com o mouse na hora que aparecer a setinha e puxar para a esquerda. Isso é muito interessante para que, em vez de eu abrir um visualizador, um aplicativo, né, de visualização de imagem, ou se eu, em vez de eu dar um duplo clique, deu um duplo clique aqui em tulipas e ele abre o visualizador de imagem. Aí vamos dar aqui um maximizar, e é aqui eu estou visualizando aqui a imagem. Ah, mas eu não quero fazer isso, não quero dar um duplo clique para abrir a imagem, até porque essa não é a imagem que eu queria visualizar. Se você não quer, você pode apenas visualizar por aqui, ó. Você seleciona aqui uma imagem, você dá apenas um clique, né, na imagem e ela aparece do lado direito. Então um clique na imagem, ela aparece do lado direito. Se eu for aqui em documentos, tem aqui um documento do Excel. Poxa, sobre o que esse Excel trata? Você clica nele e ele vai aparecer para você a informação básica aqui do lado direito. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Você não precisa abrir o arquivo para saber o que tem basicamente dentro dele. Às vezes não tem um arquivo que está aqui salvo e poxa, o que está dentro desse Excel? Será que esse é o arquivo que eu quero? Poxa, e dentro desse Word, será que esse é o arquivo que eu quero? Por aqui você vai clicando. Quer ver um exemplo? Uma outra tecla de atalho, para vocês aí já ficarem sabendo. Poxa, quero ir para a área de trabalho. Se eu tô com o mouse, para ir para a área de trabalho, eu posso clicar aqui, ó, do lado direito, no canto inferior ali perto do relógio. Se eu clicar ali, ó, ele vai para a área de trabalho. Ou eu posso ir pelo teclado, apertando a tecla do Windows mais a tecla D. E ele vai para a área de trabalho. Para eu não ter que ficar repetindo toda a tecla de atalho, no site aí também tem um post lá falando só sobre as teclas de atalho.
Porém, no post aí do vídeo também tem as teclas de atalho aí que foram usadas nessa videoaula. Vou mostrar agora para vocês aí um último item, que é copiar arquivo. Copiar de um local para outro. Vamos selecionar esses dois arquivos aqui. E vamos dar Nesse daqui, no J6, é um arquivo do Word. Eu vou dar um Ctrl C. Aperta aí no teu teclado Ctrl C. E aqui eu quero colar ele aqui, eu quero copiar ele para cá. Aqui eu dou um Ctrl V, que é para colar. Eu colei ele aqui. Aí se eu der um minimizar, tá o arquivo na área de trabalho. E agora eu tenho um arquivo também aqui. Sobre o que esse arquivo J6 trata? Você clica aqui nele, ele vai aparecer aqui do lado direito. Se eu clicar no Excel, ele mostra ali. Se eu clicar nesse arquivo aqui do Word, ele já aparece aqui. É o que trata esse arquivo aqui de Excel. Se eu der um duplo clique nele, ele abriu aí, ó. Uma observação: essa visualização do Windows 7, essa opção de visualização, você habilita ela aqui na barra aqui no painel de visualização. Você pode ocultar ou exibir. E essa opção de visualização para o Office, seja Excel, o Word, o PowerPoint, ele só funciona a partir do Office 2007. No Office 2003, essa opção não irá funcionar. Você utiliza o Office normalmente, mas a opção de visualizar aqui do lado direito só funciona a partir do Office 2007. E o último item aí para a gente ver nessa videoaula é a opção também de recortar. Eu seleciono com um clique só, com o botão esquerdo do mouse. Aí eu selecionei o arquivo, dou um Ctrl X, que é recortar. A função recortar significa eu vou tirar o arquivo de um local e mover para o outro. Então esse arquivo aqui, exercício PowerPoint, ele estava na área de trabalho. Eu vou agora mover ele para cá, clicando pelo teclado no Ctrl V ou usando o mouse. Nesse caso aqui eu vou usar o mouse, vou clicar no botão direito do mouse, ele me dá a opção aqui de colar. Eu colo o arquivo e o arquivo veio para cá. Vou clicar aqui em minimizar, veja que o arquivo sumiu daqui. Então qual a diferença do Ctrl C para o Ctrl X? Significa que Ctrl C é copiar, então vou ficar com o arquivo duplicado. Então eu pego o arquivo que estava da área de trabalho e copio para uma outra pasta qualquer que eu queira. Então passei a ter dois arquivos em dois locais diferentes. A opção Ctrl X é recortar. Então significa que é mover. Eu quero mover o arquivo de um lugar para o outro. Então o arquivo estava na área de trabalho, não quero que ele fique mais na área de trabalho. Eu movi ele para uma outra pasta, que foi minha pasta aqui de documentos. Eu cliquei aqui, ó, observe que já apareceu algumas informações aqui. Se eu der um maximizar, ó, ele aparece ali a opção que tem ali do slide. E observe que interessante aqui no caso do Excel, ó, que eu consigo ver o que tiver não só na primeira página, na primeira planilha do Excel, mas nas outras também, ó. Eu só não vou conseguir aqui criar, né, e nem editar. Nem se eu quiser, por exemplo, copiar essas informações aqui, ó,
eu consigo. Copiar ou alterar, ó, eu não consigo. Ele apenas é uma opção de visualização do arquivo. Aqui eu mexo também, ó, aqui. Mas lembrando que é só de visualização do arquivo. Então é isso, pessoal. Nessa videoaula nós vimos a introdução ao Internet Explorer, pastas e diretórios, as funções ali do botão iniciar e teclas de atalho. Vimos também como alternar as janelas, como salvar um arquivo. Então é isso, por hoje é só.